Fala, meu aluno, tudo bem com vocês? Hoje eu só estou aqui porque vocês estão aí, vocês só estão aí porque vão começar mais um semestre em regime de aulas não presenciais. Espero que vocês tenham se divertido bastante, descansado bastante, porque esse semestre promete ser aquele semestre desafiador. Vamos focar no nosso objetivo, porque nos dias 17 e 24 de janeiro já é a nossa prova do Enem, na versão presencial. E nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, será a prova no regime online. Então vamos nos preparar, vamos nos esforçar bastante esses dias que nós temos até a execução dessa prova. Vamos focar em fazer exercícios do Enem, vamos focar em definições, postulados, teoremas e tudo mais que tiver à nossa disposição para que vocês consigam atingir o objetivo, que é tirar no mínimo 800 pontos no Enem. Vocês estão aqui com o professor Helton Gustavo no canal Marca que tem 5. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative a notificação para receber nossos vídeos que são altamente instrutivos. E acompanhe aí o canal, certo? Divulga com um coleguinha, divulga com um amigo que está em outro colégio lá estudando também, que não tem tanto acesso à tecnologia, e você tem, apresente esse vídeo para ele. Vamos fazer esse canal aqui, igual o Tiringa fala, aplaudir. Dando sequência então ao nosso estudo de geometria analítica, hoje nós vamos falar sobre equação da circunferência. A gente tinha estudado a distância entre dois pontos, a distância entre ponto e reta, a gente tinha aprendido a calcular o coeficiente angular, o coeficiente linear de pontos que formam uma reta e tudo mais. Agora vamos dar um passo além, mas sempre fazendo a revisão do conteúdo que nós já tínhamos estudado. Vamos usar como parte aquele conteúdo que nós estávamos estudando para definir um novo conteúdo, que no caso é a equação de circunferência. Nós temos um texto que sintetiza, que define o que é uma circunferência, né? Uma circunferência lambda poderia ser qualquer nome. O cara que escreveu o livro aí falou que a circunferência iria se chamar lambda. Se fosse eu que estivesse escrevendo o livro, essa circunferência iria se chamar R, uma circunferência R de Helton. Então vamos lá, uma circunferência lambda com centro. Isso aqui é importante, com centro XC e YC, ou seja, uma circunferência ela tem um centro. E raio de medida R, ou seja, uma circunferência tem um raio. Quanto maior o raio, maior será a circunferência, portanto, né? É o conjunto de todos os pontos P, X, Y do plano que distam R de C. Professor, eu não entendi nada disso que você leu. Meu aluno, se você não entendeu, eu vou explicar por meio de um desenho. Olha só, eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de C, então ele vai ter as coordenadas XC, YC. Concorda com isso? E aí eu vou ter um ponto aqui em cima que eu vou chamar ele de ponto P e é um ponto genérico, XP, YP. Beleza? Eu vou calcular a distância entre esses dois pontos aqui. Se eu calcular a distância entre os dois pontos, partindo daqui, chegando até aqui, né? Nós já fizemos essa continha aí para trás. Então, a distância de P até C, ele será dada por raiz quadrada de XP menos XC ao quadrado mais YP menos YC ao quadrado. Certo? Suponha que eu medi essa distância aqui. Essa distância aqui tem um valor, como o canal se chama Marca que tem 5, eu vou falar dessa distância aqui, a distância de 5 unidades de comprimento. Certo? Então, aqui vai ficar o seguinte, 5 vai ser igual a raiz quadrada de XP menos XC ao quadrado mais YP menos YC ao quadrado. Estamos calculando a distância de dois pontos. Como eu sei que a raiz passa para o outro lado em forma de expoente, eu vou usar essa equação aqui. Então essa informação ficará assim. 5 ao quadrado é igual a XP menos XC ao quadrado mais YP menos YC ao quadrado. E eu sei que 5 ao quadrado é 25. E vou só inverter o lado desses membros dessa equação. Vai ficar assim, ó. XP menos XC ao quadrado mais YP menos YC ao quadrado é igual a 25. Então já tem aqui um esboço de uma equação. Vejam só, a distância de dois pontos, se eu sei que a distância vale 5, eu posso esquematizá-la por meio dessa equação. Mas, professor, só tem um ponto que satisfaz essa condição de a distância entre o ponto C e o ponto P valer 5?
Obviamente que não, meu aluno. Eu posso fazer infinitos pontos. Ou seja, eu posso pegar aqui esse ponto agora. Vamos chamar ele de um ponto PQ. Então vai ser XQ e YQ. Certo? Essa distância entre eles aqui também vai valer 5 unidades. E aí eu vou fazer isso novamente, esse processo novamente. Então eu vou substituir. 5 é igual a essa parte da equação. XQ menos XP ao quadrado mais YQ menos YC ao quadrado. Fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou chegar na mesma equação, para o vídeo não ficar muito longo. Então vai ficar assim, ó, XQ menos XP não, cara, C, que foi mal. C, beleza. XC ao quadrado mais YQ menos YC ao quadrado é igual a 25. Né? Então eu tenho aqui uma segunda equação. Perceba que a característica das duas equações é que ela tem duas subtrações das ordenadas x, uma subtração na ordenada x elevado ao quadrado, uma subtração na ordenada y elevado ao quadrado e um resultado que é constante. Perceba o seguinte, esse resultado que é constante é justamente o valor que é a distância entre esses dois pontos. O que eu posso generalizar aqui? Eu posso falar o seguinte, meu aluno, se você tivesse tempo para ficar aí sentado assistindo esse vídeo por mais de 2 horas, eu poderia fazer todos esses pontos que distam 5 unidades do ponto C. Esses pontos formariam, portanto, uma circunferência. Vejam só. Eu apaguei os cálculos aqui para a gente fazer uma circunferência nesse espaço. Então vejam só, se eu pegar meu pincel vermelho aqui e tentar fazer uma circunferência, o que vai ter? Ficou torto. Mais ou menos ficou bom. Então eu tenho esse ponto P aqui, que pertence à circunferência. Eu tenho esse ponto Q que pertence à circunferência e que a distância entre esse ponto Q e o centro vale 5. A distância entre P e o centro vale 5. Se eu pegar outro ponto aqui qualquer, deixa eu só redesenhar aqui. Ficou bom. Parecendo um ovo, mas tá bom. Se eu desenhar aqui outro ponto aqui qualquer aqui, um ponto T, tendo as coordenadas x, t e y, t, esse ponto pertence à circunferência, pois a distância entre t e o centro também vale 5 unidades de comprimento. Se eu pegar um ponto agora, um ponto L, então vai ter as coordenadas xl e YL. Ele pertence à circunferência, pois a distância entre ele e o centro vale também 5 unidades de comprimento. Então, se eu for repetir esse processo para cada um dos pontos que pertencem à circunferência, eu vou obter o mesmo esquema de equação que eu obtive aqui, né? Onde eu ia trocar apenas essa letra aqui, xq, por xl, xt e assim por diante. Então, a nossa equação da circunferência, ela pode ser escrita de uma forma genérica da seguinte forma. Ela pode ser escrita da seguinte forma: x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Na equação da circunferência, se esses pontos pertencerem a essa circunferência, todos eles darão como resultado r ao quadrado. Se não der r ao quadrado, este ponto não pertence à circunferência, portanto. Assim, quais são as variáveis do nosso exercício? Quais são as variáveis do nosso problema? Eu tenho x e y como sendo um ponto qualquer. Tenho xc e yc como sendo o ponto do centro da circunferência, esse ponto aqui, portanto. E, por fim, eu tenho um valor que é constante, que é o raio elevado ao quadrado. Esse raio elevado ao quadrado é justamente a distância entre um ponto da circunferência e o centro dessa circunferência. Então, eu vou colocar aqui como sendo raio. Então, percebe, meu aluno, nós definimos uma equação para uma circunferência a partir do conhecimento que nós adquirimos entre a distância entre dois pontos. Então, foi preciso que nós tenhamos entendido o que é a distância entre dois pontos, para que assim
pudéssemos calcular a equação da circunferência, que nada mais é do que uma aplicação da distância entre dois pontos. Entendido então que é uma equação da circunferência, que nesse caso é uma equação reduzida, por enquanto nós estamos estudando a equação reduzida da circunferência. Vamos então aplicar isso a uma situação prática. Vejam só um exemplo. Qual a equação da circunferência que tem centro em 3 e 4 e raio medindo 5 unidades? Então veja só, meu aluno, eu tenho que substituir esses dados na minha equação. Vou fazer o seguinte, vou reescrever a equação que nós estudamos então. A equação de circunferência é dita por x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado e tem que ser igual a r ao quadrado. Meu aluno, a primeira coisa que tem que aprender na aula de hoje é identificar uma equação da circunferência. Cadê meu pincel laranjado? Veja só, meu aluno. Equação de circunferência, a primeira dica que eu te dou para o Enem é o seguinte, porque nós vamos estudar mais outros tipos de equação, que é parecida com a equação de circunferência. Para você identificar o que é uma equação de circunferência, o primeiro passo é identificar esse sinalzinho aqui, ó. Mas, você viu lá no seu exercício que o sinal entre essas duas parcelas aqui é de soma, você já pode ir direcionando seu cérebro para que se trate de uma equação da circunferência. Então agora, feito esse dado essa dica, nossa dica aí, vamos resolver o exercício. O centro da circunferência é 3 e 4. Então eu consigo obter o xc daqui, xc vai valer 3 e o yc vai valer 4. Substituindo a equação, então, portanto, né, aluno? Esse x e esse y aqui, você vai substituí-los? Não, porque se trata de um ponto genérico. Então, substituindo, temos o seguinte, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado tem que ser igual a... Quanto que é o raio? 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Na equação geral da circunferência, você precisa desenvolver esses monômios aqui? Obviamente que não, meu aluno, você vai reescrevê-los. Então, vai ficar assim, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a... Quanto que é 5 ao quadrado? Não vai marcar 10, hein? É 25. Certo? Então, aqui você já tem a sua equação reduzida da circunferência. Pronto, acabou o exercício. Para ser mais didático ainda, eu vou tentar esquematizar essa equação aqui no plano cartesiano. Vejam só. Então, esse aqui é o centro da circunferência. Aí agora você teria que desenhar a circunferência de raio medindo 5. Faz de conta que é isso aqui, ó. Menino, treinado, hein? Ficou muito bom, não. Muito bom, não, né? Tive que apagar a figura e desenhar igual, porque senão não cabia no quadro. Então, a história é o seguinte. Aqui é o ponto 3, aqui é o ponto 4. A nossa equação tem 5 unidades, né? Então, eu vou contar do ponto C 5 unidades para cima. Então, vai ficar aqui 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai chegar até aqui. Então, aqui vai ser 5, 6, 7, 8, 9, né? 5 unidades para a direita. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 5 unidades para baixo, né? Você já tem 4. 4 menos 5 dá menos 1. Então, chega até aqui. Então, aí, ó. 3, 2, 1. Então, tem que chegar até aqui. Tem que chegar até aqui. Tem que chegar até aqui. E agora 4 para a esquerda. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser menos 1, menos 2. Então, tem que chegar até aqui. Então, essa é a nossa circunferência. Tem que passar por esses pontos aqui, né? Vamos ver se o professor de vocês é bom mesmo para desenhar. Vamos lá. Ah, moleque, quase que foi, hein? Então, aí, ó. Aí. Então, a nossa circunferência. Esse ponto aqui, ele pertence à circunferência, porque a distância entre ele e o centro vale 5. Esse ponto aqui também pertence à circunferência, porque a distância entre o centro e esse ponto aqui, que eu vou chamar de R de Helmholtz, ele tem 5 unidades de comprimento. Então, perceba que cada ponto que você pegar da sua circunferência, ele vai ter 5 unidades de comprimento a partir do centro.
Certo, meu aluno? Esse aí foi um exemplo. Vamos fazer agora um exemplo 2. Então vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Vejam só. Qual a equação reduzida da circunferência que tem raio medindo 3 unidades de comprimento, né, tangencia, ou seja, se tangencia, ele trisca apenas uma vez o eixo das abscissas, certo? Tangencia e trisca apenas uma vez. No ponto A, 4 e 0, e está contida no quarto quadrante. Viu só, galera? Vou tentar desenhar a situação aqui para vocês. Você tem aqui um plano cartesiano, ele está contido no quarto quadrante. Então, esse aqui é o primeiro quadrante. Vou colocar aqui x, y. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, vou esquematizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que 6 dá. Ele está no ponto A4 e 0. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4. Está aqui, né? Tangencia aqui nesse ponto. O exercício diz que ele tem raio medindo 3 unidades. Então, a nossa circunferência, eu vou abaixar 3 unidades no eixo Y para descobrir o centro dela. Então, deixa eu escrever, né? Então, eu vou deslocar 3 casas abaixo. Então, vai ficar aqui, ó. Né? Esse ponto aqui, portanto, ele é o centro da nossa circunferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu andar mais uma casa aqui que vai dar certo. 6, 7. Aí, meu aluno, para desenhar a circunferência, eu vou usar um recurso tecnológico que consegui fazer uma circunferência, meia circunferência, né? Aí, o que acontece? Esse ponto aqui é o ponto do centro. E o ponto do centro, ele está aqui, ó, no 4 em x e menos 3 em y. E quanto que vale o raio? O raio vale 3 unidades. Desenhada a situação para você entender como que monta uma circunferência, você vai escrever agora a equação reduzida dela. Ou seja, você vai escrever aqui, ó, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado tem que ser igual a raio ao quadrado. Você já sabe o que é o xc? Xc é 4. Então vai ficar assim, ó, x menos 4 ao quadrado mais y menos, quanto que vale o yc? O yc vale menos 3. Todo número negativo, você tem que lembrar de colocá-lo entre parênteses. Isso aqui é regra, você não errar exercício. Um sinal pode derrubar um prédio quando você for engenheiro. Um sinal pode fazer você colocar uma gase no paciente quando você for fazer cirurgia nele. Então, meu aluno, toda vez que você vê um número negativo, coloque entre parênteses. Vai ficar assim, então, menos 3 ao quadrado. O raio do exercício vale 3 unidades. Então, 3 ao quadrado. Não esqueça desse ao quadrado aqui. Resolvendo as continhas agora, eu vou ter o seguinte. X menos 4 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9. Muito bem, se você respondeu 9. E tome cuidado se você respondeu 6. Né? Então, essa aqui é a equação reduzida dessa circunferência aqui, que adapta a todas as nossas condições, que tangencia o eixo das abscissas no ponto A4 e 0 e que está contida no quarto quadrante. Vejam só, se eu substituir esse ponto A nessa equação, eu vou ter o resultado igual a 9. Só fazer as continhas. Vamos fazer aqui, ó, substituir, deixa eu apagar isso aqui, substituir o ponto A4 e 0 na equação. Então, eu vou colocar o x vai valer 4 e o y vai valer 0. Vejam só. Vai ficar assim, então. 4 menos 4 ao quadrado mais o y vale 0. 0 mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. 4 menos 4 dá 0. Vou colocar aqui só para efeito ilustrativo. Mais 0 mais 3 dá como resultado 3. Então, 3 ao quadrado, que é igual a 9. 0 ao quadrado é 0. 3 ao quadrado é 9. 0 mais 9 dá 9. E 9 é igual a 9. Portanto, este ponto aqui realmente pertence a essa equação. Pois, ao substituí-lo
eu obtive uma igualdade, 9 igual a 9. Caso você escolha um ponto qualquer e este ponto não dê como resultado r ao quadrado, significa que este ponto não pertence à equação. Mais para frente nós vamos descobrir se ele é um ponto interno à circunferência ou se é um ponto externo à circunferência. Vamos agora ao exemplo 3 para que nós possamos finalizar essa aula. Então vamos fazer um exercício aqui um pouco mais complicado, trabalhoso aí, para a gente encerrar essa aula, certo? Então olha só, qual é a equação reduzida da circunferência, ou seja, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Em que as extremidades de um diâmetro são R de Helder 4 e 0 e G de Gustavo 0 e 4. Primeira coisa que você vai ter que fazer, meu aluno, nesse exercício, é desenhar a situação, usar a simetria do problema para conseguir resolvê-lo. Vou desenhar um plano cartesiano aqui e a circunferência escrita nele. Então, dessa forma, eu desenhei a circunferência aqui, ficou parecendo louco, porque eu não vou editar para fazer uma circunferência bonitinha e tal, desenhei na mão. Esse ponto aqui, ele vai ser o R, onde aqui vai ser o 4 e 0. Certo, meu aluno? Você usa a mágica aí, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui a mesma história, né? 1, 2, 3, 4. Aí, maravilha, ó. Esse ponto aqui, então, é o ponto G. Ponto G. G. Onde ele vai ter as coordenadas 0 e 4. Certo, meu aluno? Como ele diz que faz parte do diâmetro da circunferência, eu posso desenhar uma reta que une esses dois pontos. Obrigatoriamente, essa reta vai ter que passar aqui no centro da circunferência. Então, aqui é o ponto C. C de centro, que eu não sei como que faz ainda. Usando a simetria do problema, eu sei que esse ponto C, ele é a média desses dois pontos aqui. Então, se ele é a média, eu posso usar aqueles conceitos de ponto médio que nós estudamos lá no primeiro bimestre. Vou calcular aqui, portanto, o XC, ele vai ser, então, os XG mais o XR, dividido por 2. Então, o meu XC, ele vai ser 4 mais 0 dividido por 2. Então, XC vai ser 4 sobre 2. Dessa forma, o XC ele vale 2. Usando a simetria do problema, eu obtive ele aqui, ó. Tá vendo? 2. Agora eu vou calcular o YC. O YC. Desenho do laranjado aqui. Do laranjado. YC, ele vai ser, então, o X... X não, cara. Ele vai ser o YG de Gustavo mais o YR, dividido por 2. Então, YC vai ser 0 mais 4 sobre 2. Então, o YC ele vai ser 4 sobre 2. O meu YC vai ser igual a 2, portanto. Pela simetria do problema, então, eu posso aumentar isso aqui, né? Para dar certinho, ó. 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4. Então, obtive ele aqui, ó. X do centro. Aí, ó. 2. Certo? Agora, o que está faltando? Eu tenho o centro. Eu preciso descobrir agora quanto que vale o raio. Para eu descobrir quanto que vale o raio, eu pego e calculo a distância desse ponto para esse ponto e divido o resultado por 2. Porque se eu sei que esse aqui é o diâmetro, tem uma lei que a tia Renata explicou que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, se eu quero calcular, na verdade, o raio, eu divido o diâmetro por 2. Por conta de falta de espaço e para não apagar a figura, eu escrevi o centro que nós obtivemos aqui nessa parte. Eu vou calcular a distância entre o ponto G e o ponto R nessa parte aqui onde eu apaguei. Então, para calcular a distância, né, distância de R até G, eu vou ter que calcular assim, ó, raiz quadrada de... Aí vai ficar assim, ó, 4 menos 0 ao quadrado, mais... Aí eu coloco aqui agora, 0 menos 4 ao quadrado. Então, a distância de R até G vai ficar o seguinte, vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não é verdade? Então, aqui eu tenho
2, 4 ao quadrado. Então, ó, distância de R até G vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 4 ao quadrado. A tia Renata explicou que quem tem advogado sai da cadeia. Então, eu posso marcar esse aqui com esse aqui. Então, a distância de R até G vai ficar o seguinte, vai ficar 4 raiz de 2. Só que como eu quero o raio, e esse valor que eu obtive ele é o diâmetro, para descobrir o raio, vou escrever aqui, ó, raio, eu vou pegar a distância de R até G e dividir por 2. Né? Porque essa distância aqui é 4 raiz de 2. Fazendo essa continha aí, eu vou obter o seguinte, ó, 4 raiz de 2 dividido por 2, eu vou obter 2 raiz de 2. Certo, meu aluno? Então, meu raio vale isso aqui, ó. Raio. 2 raiz de 2. Unidade de comprimento. Você pode ter ficado se perguntando por aí como que eu obtive esse resultado. Mas você pode fazer também a continha passo a passo. Por exemplo, 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 16 dá 32. Aí você fatora o 32, vai chegar nesse mesmo resultado que eu obtive aqui. Deixa esse exercício aí para vocês como desafio, certo? Comente aqui no resultado. Deixe seu comentário aqui se você conseguiu fazer dessa forma, certo? Então, eu vou escrever aqui agora que o meu raio ele é igual a 2 raiz de 2. Certo, meu aluno? Agora, eu vou ter que apagar isso aqui novamente. Vamos ver se eu consigo sem apagar. Vou deixar aqui. Eu vou escrever a equação reduzida agora. X menos xc ao quadrado mais... Virar aqui a câmera agora, né? Não, deixa eu ficar de camisa. Mais y menos yc ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, o xc vale aqui, ó. xc, yc. X e o y do centro. Vai ficar assim, então. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Certo, meu aluno? Vai ficar assim, então, ó, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso aqui, ó, quem tem advogado sai da cadeia. E 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar assim, ó, 4, que é o 2 ao quadrado, e o raiz de 2 sai da cadeia. Certo? Então, vai ficar assim agora, ó, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 2, dá como resultado 8. Então, essa daqui é minha equação reduzida dessa circunferência, que tem como um dos diâmetros os pontos, né? 0 e 4 e 4 e 0. Vou sair daqui da frente para vocês verem. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Aí, meu aluno, você vem aqui e copia aqui, ó. Então, vermelho, essa equação aqui, então não presta não. Vai de laranjado mesmo. Essa equação aqui, ela será x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. Certo? Deixo como desafio de casa para vocês substituírem esses pontos aqui no lugar do x e verificar se o resultado vai dar 8 mesmo. Se não der 8, alguma coisa aconteceu. Eu fiz conta errada ou você fez conta errada. Com certeza eu acho que, né, daqui dessa parte não vai dar. Então, essa aí foi a explicação da equação reduzida da circunferência. Espero que tenha gostado. Se gostou, já clique no botão de like. Isso ajuda bastante a divulgar esse conteúdo com outros alunos que também precisam de uma aula tão boa quando vocês têm essa oportunidade de ter. Não deixe de compartilhar com seu coleguinha para a fim de que também ele possa ter essa oportunidade de estudar com o professor Helton. E já se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça tudo aquilo que aqueles youtubers, influencers pedem nos seus vídeos. Né? Ajude o professor de vocês a bater a meta de 1000 inscritos para que eu comece a monetizar esse canal, certinho? Abraço, até mais!